Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E depois da vitória suada do Mengão sobre o Racing pela Copa Libertadores da América, a galera do Linha de Passe, galera, vai fazer as análises aqui do jogo, né? Dizer aí que o Mengão sofreu aí contra o Racing para conquistar e que a torcida sempre espera uma atuação melhor do Flamengo, né? Mas antes de ver o vídeo, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, galera, se inscreva no canal, tá bom? Dê essa moral aí pra gente, nos ajude a bater a meta de 3.000 inscritos. Também deixe o seu like se gostar do vídeo e ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão, galera. Muito intenso, muita vitalidade, muita pressão, muita circulação de bola rápido. Hoje não. Hoje teve dificuldade para abrir o campo no primeiro tempo. Já deveria ter sido assim lá no jogo contra o Racing na Argentina, que teve dificuldade. Um Racing, então, uma fase que o Flamengo não aproveitou. Hoje teve dificuldade nisso também. Faz o gol numa bola escapada, não exatamente numa criação ou conseguindo abrir campo. A bola escapa. E aí tem o toque de qualidade que sempre teve. Aí você tem a Arrascaeta, você tem o Gerson, você tem o Wesley fechando, aí sim a vitalidade, tentando muito, o menino já vinha participando bem do jogo. É importante somar pontos, o Flamengo não pode cogitar ficar fora de um mata-mata de Libertadores por tamanho que tem de investimento, de projeto hoje, mas se observar um pouco mais, não foi exatamente voltando lá no ponto inicial do Mar, a tal da evolução de Fluminense, de Vasco, de seria uma grande atuação contra o Racing. A meu ver, não foi uma grande atuação e esbarrou em alguns problemas que já tinha apresentado em outros jogos, quando não pega o time bem postado, dificuldade para abrir um pouco os caminhos ali. Jean, essa análise do Pedro, William. você acha que isso tem... Oi, pode falar, Mário Marra, pode falar. Você tem prioridade aqui hoje, você está do campo aí, você tem prioridade. Eu não poderia saber disso. Agora que eu já sei, acabou o programa. William, é o seguinte, por quê? Porque, é claro, eu acredito em construção, acredito no dia a dia. E a gente sabe que o técnico do Flamengo é um técnico que trabalha muito no dia a dia. Só que o recorte recente, ele te dá dúvidas. Vamos lá, no jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro faz 1-0 com o Marlon e o Flamengo tem dificuldade para segurar um empate, depois tem dificuldade para segurar um empate, e era um Flamengo que não está tão distante assim da data de hoje não, William. Tem 10, 12 dias isso. De lá para cá, 2 clássicos. Um decisivo em Copa do Brasil, muito diferente, que é contra o Fluminense, que o Flamengo faz uma opção diferente de jogo. Contra o Vasco acaba, né? Arrasador. Por isso eu tinha minhas dúvidas para hoje. Mas eu concordo com o Pedro que não é conclusivo. A minha expectativa era um jogo de imposição contra um adversário invicto, contra um adversário que lutava pela melhor campanha. Então, assim, agora é o seguinte, a gente pegou a onda, a gente vai seguir e vai ser um jogo de imposição. Eu não vi isso. Eu vi um primeiro tempo que sugeriu isso, mas vi um segundo tempo, inclusive com mudanças de treinador, perdendo muito da amplitude do primeiro tempo, perdendo muito do apoio dos laterais. Um segundo tempo que, assim, acho que as coisas não estão assim como eu imaginei. É claro, quem trabalha no dia a dia é o Sampaoli, e ele sabe por que fez as mexidas. Mas o Racing cresceu muito no segundo tempo. Acho que assim, a questão primeiro, eu concordo plenamente com a análise que fez o Pedro na comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco e até mesmo o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi um jogo muito bom do Flamengo. Talvez Tá te dando aflição alguma coisa? Isso dá uma aflição danada, sem dúvida. Eu vou te ajudar aqui, Nada é verdade. como ter um especialista em moda aqui Isso. ao meu lado. Nada de especialista, a coisa a gente uma passa questão um só para adesivo. arrumar. Isso aí. Vai soltar de novo. Perdão, espero que você não perca. Não, vamos lá, eu começo de novo. Não tem nada a comentar sobre isso. Mas eu concordo com a análise do Pedro em relação à comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco e até mesmo com o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi talvez a melhor atuação do Flamengo, uma atuação em que ele acabou não vencendo, mas jogou muito bem para mim sob o comando do Sampaoli. Mas também eu acho que é normal, eu acho que é normal pelo estágio que está o time, pelo momento em que o Sampaoli chegou. Eu, sinceramente, não esperava e acho que não é normal esperar que de uma hora para outra o Flamengo comece a voar, a se impor diante de todos os adversários. Esse adversário é um adversário muito duro, muito complicado. A gente sabia que o jogo seria um jogo difícil como foi. Eu acho que existem coisas consolidadas. Por exemplo, se a gente pode chamar de solidez defensiva, eu não sei, mas uma evolução do ponto de vista defensivo em relação ao Flamengo, que lá atrás sofria e sofria demais contra qualquer adversário, em qualquer contexto, em qualquer campo, não é mais assim. Não estou dizendo que desde que o Sampaoli chegou as coisas mudaram completamente. Você tem jogos recentes em que o Flamengo, mesmo vencendo, acabou sofrendo defensivamente quando não deveria. Eu cito sempre o jogo contra o Bahia, né? Ali foi uma vitória,
mas uma vitória que sinceramente, acho que não agradou aos torcedores. No jogo de hoje, assim, que a gente sabia que o jogo seria difícil. Seria um jogo duro, contra um adversário complicado, um jogo de poucos espaços. E acho que, assim, a grande necessidade desse time do Flamengo é, primeiro, não sofrer ou não ficar tomando pressão em vão, como muitas vezes sofreu no passado, especialmente no período do Vitor Pereira ali. Era um time que dava um espaço absurdo para o adversário. Isso acho que já melhorou bastante. E depois, conseguir concluir e fazer valer a sua qualidade técnica, a qualidade dos seus jogadores, porque aí o Flamengo vai estar sempre em vantagem em relação aos adversários, do ponto de vista técnico, e fazer valer essa qualidade técnica para conseguir colocar a bola dentro das redes, que foi um problema também recente e muito constante do Flamengo. Criava e não conseguia finalizar. Hoje, mesmo com o Pedro num mau momento, eu digo hoje, não só no jogo de hoje. Sim, tem um período ruim do Pedro. Tem conseguido fazer esses gols, encontrando até soluções novas em relação, né? Se falava tanto do quarteto do Flamengo, e no fim, ofensivamente, as respostas, as soluções têm vindo das laterais, hoje com Wesley, mas muitas vezes com Ayrton Lucas, hoje com o Vitor Hugo, o Matheus França importante. Então, surgindo também alternativas e soluções novas para esse Flamengo, e acho que, claro que o time tem a evoluir, claro que existe ainda a necessidade de uma consolidação, mas eu acho que tem uma melhora gradual, não vai ser da água para o vinho de uma hora para outra. Mas essa oscilação tem mais a ver com os adversários do que com o próprio Flamengo, André? Tem a ver com tudo, eu acho, William. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, é claro, o pessoal em casa. A minha impressão é que todo mundo concorda que o Flamengo mais sampaoli de todos até agora foi o da primeira partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Sem dúvida. Né? Em relação à postura em campo e como jogou, assim, de que maneira o Flamengo tentou ser melhor do que o adversário. Volúpia pela recuperação da bola, correndo muito, sendo muito intenso na marcação, incomodando o Fluminense muito próximo do seu gol, que é um expediente que a maioria das equipes prefere não usar. Eu diria até que a maioria das equipes não é capaz de fazer, mas aquelas que são capazes preferem não fazer, porque isso significa dar campo atrás a uma equipe como a do Fluminense, que em algum momento vai conseguir sair dessa pressão e aí... E era um problema do Flamengo, né? Dar esse campo. Exato. Quando eu falo das fragilidades defensivas. E aí, curiosamente, como o Jean lembrou, e quem está acompanhando o futebol, o Flamengo não ganhou esse jogo. Aquele Flamengo fala um futebolês. O Flamengo de hoje fala outro futebolês. O Flamengo que venceu o Vasco com autoridade fala um futebolês mais parecido, talvez um dialeto daquele que enfrentou o Fluminense. Porque também foi intenso, mas não durante tanto tempo. E o Vasco é um adversário mais frágil. O Vasco é um leva o mais frágil. Mais frágil, num momento muito pior. É um outro clima de jogo. Tanto que esse jogo contra o Vasco foi resolvido muito rapidamente, né? Pelo Flamengo, como a gente viu. Por que isso acontece? Eu acho que tem várias razões. E nunca é uma coisa só. Falou-se, até pouco tempo atrás, muito na parte física. Então, o São Paulo não tem condições, ou ele não tem confiança de que o elenco de jogadores com o qual ele trabalha vai poder dar, a cada 3 dias, aquela resposta da noite do primeiro jogo contra o Fluminense. Isso ele sabe, a gente não sabe. Os jogadores sabem, a comissão técnica sabe, quem vive o dia a dia no departamento de futebol sabe. Talvez seja um projeto, a questão física, e aproximando os jogadores de uma condição para que ele possa escolhê-los, e ele roda demais, o calendário o obriga a rodar. Ele não entendeu bem o seu comentário, isso. Se ele gostou ou não gostou, o comentário eu entendi muito bem. Ele ponderou coisas boas e coisas ruins. Mas eu esse é o ponto do jogo. Eu entendi. Ele me chamou de confuso. Okay? Não. Vitor, eu achei o primeiro tempo muito bom. Eu concordo. E eu entendo, assim como você, e eu sei, que do outro lado tinha um time. E o Racing forçou situações que não tinha forçado no primeiro tempo. Isso faz cair o nível. Mas achei que foi uma boa atuação. E falei, construção. Acredito na construção. Acho que foi uma boa atuação e isso vem em sequência. É assim, porque desde a última parte... Desde que Você entendeu agora tudo. Entendi. Desde que o Flamengo jogou com o Racing a outra vez, na Libertadores Argentina, esse é o 10º jogo do Flamengo e o 6º do Racing. Então, quando se cobra de uma questão física, bem complicado. O São Paulo está não buscando um time, mas buscando jeitos de jogar. E quando as coisas funcionam melhor,
como funcionaram várias vezes, ele meio que mantém uma estrutura. Por exemplo, hoje a novidade foi do meio campo para frente Everton Ribeiro, em relação ao último jogo. No mais, todos os jogadores que começaram a partida também começaram esse jogo do meio campo para frente. O Everton Ribeiro não entrou bem. No primeiro tempo que o Flamengo vai bem, o Flamengo, salvo engano, não obriga o seu goleiro a fazer nenhuma defesa, tem um lance de perigo numa bola rebatida na entrada da área. O Flamengo faz um gol e com um pouco mais de capricho no final poderia ter feito outro. E já tem coisas do Sampaoli, uma coisa que a gente vai ver muito, quando a gente vê o gol do Wesley. Sempre que é uma jogada feita por um lado, você vai ver o outro lateral atuando como atacante, entrando na área para criar mais uma unidade numérica, ou no mínimo igualar o número de jogadores adversários para tentar sobrar uma bola e fazer o gol. A gente viu o Ayrton Lucas entrando várias vezes e o Gerson por trás quando a jogada vinha da direita, e quando a gente viu a jogada do Wesley no lance em que faz o gol saindo da esquerda para a direita. Hoje não é tão óbvio assim, né? Você saber por onde cada um vai jogar. A gente tem visto muita alternância. Agora, tem visto sempre, eu bato nessa tecla, mesmo quando ele não faz as suas melhores partidas, é impressionante a quantidade. Se você pegar, não sei, os últimos 10, 12 gols do Flamengo com o Arrascaeta em campo, você vai ver que assim, é difícil assim, ele não participar dos gols. Aliás, já estava nesse gol aí, inclusive. O passe dele pro Gerson é um maravilhoso. Que é muito Sampaoli ainda de construção longe de estar acabada. Só 6 finalizações. Pouco para um time de Sampaoli. 5 dentro da área. Sampaoli. Os times dele finalizam de fora da área também, mas são times que vão construir. Pois não, Marra? Isso é um ponto muito interessante. Porque não tem tanto tempo assim, o Flamengo criava mais e errava mais. É o que o Jean falou. Hoje o time criou menos, mas teve um percentual de aproveitamento das finalizações para gol muito alto, né? O time fez 2 gols e acertou e finalizou 3 vezes no gol. Tem a ver a condição que o jogador finaliza. Eu entendo uma outra situação. De qual setor do campo, a condição. E aí a construção. Não é o número, é a qualidade da construção, né? Para mim, além da questão de ser justo ou não cobrar um padrão Sampaoli, e acho que passa muito pela questão física, porque a gente está falando de jogadores inteligentes, de boa cultura tática, jogadores que já se conhecem, ou seja, dá para ter uma certa adaptação. Para mim tem outras situações. Para mim tem uma coisa assim, de empirismo, tem uma coisa de... A qualidade individual de alguns jogadores pode ganhar alguns jogos e a gente pode vir a pensar, esse time já está bem azeitado. Não está bem azeitado. E só vai estar bem azeitado quando tiver mais perna. E por isso é muito legal também perceber que os jogadores que vêm do banco resolvem, como foi hoje o caso do Vitor Hugo. Acho que vai demorar um pouco, mas não acho absurdo a gente já esperar mais da parte coletiva. Os jogadores são inteligentes, o treinador é muito bom, pouco tempo que ele tem de treino no dia a dia, ele é bom na didática, ele acerta muito bem, eu acho que vai. Mas a questão física, em algum momento, pode pesar, porque o Flamengo já jogou quase 50 vezes na temporada. Isso, se a gente conta isso na Europa, os caras vão rir da gente. Mas eu confesso para você que eu achava que ia assistir a melhor atuação de longe do Flamengo hoje na Libertadores, e eu assisti que ela foi melhor, mas ela não foi de longe, ela não foi uma grande atuação. Eu vi coisas boas. Que nível de atuação você esperava? Não é uma campanha de grandes atuações na Libertadores até agora. Nenhum jogo. A estreia com derrota, os 2 jogos com o Nublense. Só para completar, eu também não acho que... Eu acho que o Flamengo não tem nada a ver com a minha expectativa. Eu acho que o nível de atuação foi natural. Sim. Foi totalmente normal dentro do momento da equipe. E você considera que se esperar do jogo. Que o nível de atuação também... O Marra fala em processo, eu concordo com ele sobre o São Paulo. Talvez não bater um teto que a gente pudesse imaginar para hoje, não tem pouco a ver com o São Paulo. Ele depois do jogo contra o Vasco falou que o time precisa melhorar muito. Quando ele ganha o jogo, ele fala. Quando a gente gera alguma expectativa, e eu entendo você, por isso você falou, você foi crítico. Não, é porque a gente vem naquela construção. Foi bem contra o Fluminense, foi bem contra o Vasco, talvez hoje mesmo uma proposta diferente. Pode apresentar alguma evolução, então a gente espera. E quando a gente comenta o jogo do Flamengo, não dá para a gente se limitar a comentar uma vitória. O Flamengo, ele tem a capacidade de oferecer muito mais. Então a gente está sempre ali tentando se aproximar do que ofereceu. E o que eu acho é que esse Flamengo, dentro da vitória, que é boa, e eu concordo, e a expectativa, é muito do que eu não consigo me pautar sempre pelo... E o Sampaoli? O Sampaoli pouco treinou esse time. O Sampaoli, ele é muito mais refém de uma situação do clube, ou de uma situação quase que rotineira, né? Todo abril, maio ou junho ali tem que ter uma troca no Flamengo. Eu não consigo atribuir o Sampaoli, a evolução do Sampaoli, porque a gente espera muito
pelo teto que ele tem, assim como Ele- o teto ele que o mesmo elenco do citou- Flamengo tem. ele mesmo Então a gente citou- espera esse casamento, né? Acho Ele que foi falou- o Marco que falou, grandes jogadores, inteligentes e um grande treinador. Eu acho que a gente acaba ficando muito Mas pelo que ele o- pode o- oferecer. Só não para pelo lembrar, trabalho Jean, que que ele ainda mais falou, vezes cobrado, não ele teve tempo. falou de como é importante aproveitar esse período da data FIFA agora. E muito de descanso também, Ele eu acho. já citou isso mais de uma vez. Bom, galera, tá aí, você curtiu a galera do Linha de Passe falando aí, né? Comentando, analisando a partida do Flamengo contra o Racing pela Copa Libertadores da América. A partida aqui, o Mengão ganhou de 2-1 e colocou um pé aí na próxima fase, né? Se classificando aí para a próxima fase da Libertadores, tá? Para você que assistiu o vídeo até aqui, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e também ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão, galera, aqui no canal Coração Rubro Negro.